A graça e a paz da parte daquele que é o príncipe da paz. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, você que está me dando esse prazer de nos assistir. Hoje, o Brasil, o nosso querido Brasil, mergulhado no maior lamaçal da idolatria, pecado, das drogas, prostituição e tudo que a carne e o mundo oferece, eles estão se divertindo. No entanto, nós estamos aqui para agradecer ao Deus Todo-Poderoso. E hoje eu quero falar um pouco de Jesus, Cristo, o Senhor. E vou tomar como base a carta que o nosso apóstolo dos gentios, escreve aos irmãos que estavam em Filipe, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, aos filipenses, uma cidade da Macedônia, muito protegida pelos romanos, e Paulo escreve assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito importante para nós cristãos essa expressão paulina, que é muito estudada em teologia sistemática, onde estudamos lá o estado de humilhação e de exaltação de Jesus, o Cristo. Estado de humilhação no momento que ele deixa seu trono de glória, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas pratica, ele se esvazia das suas prerrogativas divinas. Isso no grego é kenosis. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas não usou dos seus atributos divinos para vir a esta terra em forma de servo, para conversar com o homem. Isso Paulo escreveu possivelmente da cidade de Corinto, e essas datas é complicada, porque uns dizem de Roma, estando ele na prisão, por isso é considerado por muitos uma das cartas da prisão, e os anos variam, uns dizem os anos 60, outros 62. No meu entender, temos que dar valor não à data do escrito, mas o escrito. Repetindo, a maioria dos teólogos afirmam que Paulo estava em Roma, outros dizem que era em Corinto. Eu acredito que ele estivesse em Roma quando escreve essa, vamos dizer, doxologia. Veja bem: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, meus irmãos,
Paulo, do versículo 1 ao 4, ele chama os irmãos de Corinto, ou melhor, de Filipe, a unidade, a união e a humildade. Se há em vós algum consolo, se há em vós o que? Amor, o Espírito de Cristo. Hoje está um pouco complicado. Em várias igrejas, essa pergunta deve ser feita. Se há em vós, o que é que tem em vós? O Espírito de Cristo? Paulo coloca aqui que devemos ter o Espírito, seguir o exemplo de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Ele veio a esse mundo para servir como um homem. Ele não deixou de ser Deus. Ele continuava sendo Deus. Certa feita, ele chega para o aleijado e diz: perdoados estão os teus pecados. Ora, os que estavam à sua volta têm que ser condenados, tem que ser morto, porque está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecado. E é verdade. Aí Jesus responde: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda, disse ao paralítico, e ocorreu o fato. Ou seja, ele mostrou que era Deus em forma de homem. E dentro dessa doxologia tão importante, nós temos esse exemplo do crente que quer crescer. Quem não quer crescer? Se está numa empresa e tem uma função, quer sempre outra função melhor, até porque a remuneração é melhor. Se está na igreja, quer um cargo sempre um melhor. Só que na igreja é diferente da empresa. Lá você tem que aparecer, produzir, contribuir para conquistar. Na igreja, o crente sobe para baixo. Não falei errado. O crente que quer uma posição melhor na igreja tem que ajudar, trabalhar, se humilhar. O exemplo que temos aqui é exatamente isso que Deus fez. Se fez homem para vir a este mundo em forma de servo, para exatamente servir a todos nós. Cristo não veio aqui para ser servido. Muitas vezes a expressão é deturpada. Ministro, o ministro é um servidor, mas eles têm mais mordomia, principalmente os ministros chamados ministros de Estado, do que todos os demais cidadãos. Mas o ministro é um servidor. O ministro do Evangelho, um pastor, um bispo, um apóstolo, ele é um servidor e deve estar a serviço da igreja. Para quê? Para ajudar o crente nas dificuldades, nas orações, nas horas que precisar, porque o pastor é como um médico, me desculpe a comparação, um médico de plantão no hospital, pode ser acionado a qualquer momento, do dia ou da noite, porque ele está para servir, como Cristo Jesus veio para servir a cada um de nós. E ele sugere que, se você quer ser o primeiro na igreja, tente ser o último. É um contraste, não é? Mas é o que ele nos deixa aqui para fazer. E tem mais uma.
ele dá o exemplo de que, se humilhando, é que somos exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no momento exato Ele possa te exaltar. Meu querido irmão, pedimos que cada um cresça na graça e no conhecimento. Repetindo, se você quer crescer na igreja, sirva a seus irmãos, aos que estão à sua volta, melhor do que você puder fazer. Respeite, o ajude o máximo que você puder. Faça com ele o que você gostaria que seja feito com você. Desta forma, Cristo fez. Ele teve o seu nome sobre todos os nomes. Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Deus Pai. Ele é o Senhor, e diante desse nome, todos os joelhos se dobram. É em nome de Jesus que se expulsa demônio. É em nome de Jesus que se pede uma cura para alguém. Eu tenho visto muitas vezes alguém orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teologicamente, me desculpe, a minha posição está errada. Outros chegam e dizem assim: "Oh Espírito Santo, eu te peço e tal". Jesus disse: "Tudo que pedirei em meu nome, é em nome de Jesus, porque esse nome está sobre todos os nomes. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma forma batismal, e nem em nome do Espírito Santo, que é aquele que nos condiciona a chegarmos à presença do eterno e todo-poderoso Deus". Que o Senhor nos abençoe mais e mais, que o Senhor dê para você uma semana profícua, feliz, abençoada, de vitória, que no próximo domingo estaremos aqui com uma nova mensagem da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você gostou, achou interessante, seja um missionário, envie essa mensagem para algum conhecido seu, para alguém evangélico ou não evangélico. Muitas vezes estamos preocupados em mandar mensagem para quem é evangélico. Aqueles que ainda não são precisam ouvir esta mensagem e saber que só o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, que sobre o nome de Jesus tudo se dobra. Que o Senhor Deus nos abençoe mais e mais. Até a próxima.